Oi, gente! Hoje eu vim trazer um passo a passo pra vocês bem gostosinho de fazer e muito prático, até pra quem é iniciante vai conseguir fazer essa peça, é só fazer com um pouquinho de paciência, porque ela é fácil, o forro fica todo embutido, então é uma peça bem legal, que é essa necessaire aqui. E olha só como o formato dela é diferente. Aqui ela forma um trapézio e também tem essa parte arredondada em cima. Então ela fica bem diferente e também é uma peça bem grandona, ficou bem espaçosa e cabe bastante coisa. E eu espero que seja sucesso de vendas aí no ateliê de vocês. E essa peça eu fiz com os tecidos lá da loja Coisas da Teca e a gente tem o nosso cupom de desconto lá, que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer essa peça eu vou disponibilizar para vocês esse molde aqui, ele vai estar no link na descrição do vídeo e ele é metade do molde. Então, quando você imprimir, você pode imprimir duas vezes e colar um no outro, ou você pode simplesmente desenhar espelhado, ó. Você vai riscar um lado, depois você vira e risca o outro. Eu vou deixar com as medidas, mas como esse molde ele tem curva e aqui também não é exatamente reto, eu acho que talvez seja melhor imprimir. Dá pra levar numa lan house que eles imprimem pra você, vai estar em tamanho A4. Aí a gente vai cortar duas vezes no tecido exterior, então dobrado, como eu falei, né, o molde tá espelhado. Na manta, tô usando R1 mesmo, mas você pode usar a manta que você tiver. E também duas vezes no tecido de forro. E a gente também vai precisar de um zíper que seja maior do que essa parte arredondada aqui de cima e um cursor. Eu vou começar a minha peça costurando o zíper aqui nessa parte arredondada. Só que vocês vão notar que aqui a gente tem uma caixinha de leite. Então você vai começar a costurar o zíper aqui, ó, aonde tem a parte reta. A gente vai costurar o zíper todo na peça, aí depois a gente vai sobrepor o forro, de forma que ele fique direito com o tecido aqui exterior. E aí a gente vai costurar novamente para juntar o forro nessa parte. Então você vai começar aonde começa a caixinha de leite e vai terminar aonde começa a outra. Gente, mais uma coisa, aqui a minha peça é curva, mas você não precisa dar piques no zíper, porque ele vai se encaixar na hora que você for costurando. É só você segurar e ir encaixando ele aqui direitinho, que ele vai ficar no formato certo. Se você quiser, dá pra prender antes com os grampinhos aqui ou com alfinete, que também fica bem bom. Costurei a primeira parte aqui, ó, na borda toda, e agora eu vou sobrepor o meu forro. Aqui, a gente encaixa bem essa parte do topo aqui, alinha bem, e aí a gente costura aqui pelo lado da manta. Deixa alinhado, e aí você pode se guiar por essa costura que você já fez aqui. Agora a gente vai puxar o forro aqui pro lado direito e rebater essa costura próxima do zíper. Prontinho, costurei a primeira parte aqui do zíper e agora tem duas formas de você costurar a segunda parte do zíper. Dá pra pegar aqui, ó, a parte das costas da necessaire, juntar, alinhar ela aqui, ó, embaixo, deixa bem retinho e aí você vai saber, você vai deslizar o zíper para conseguir alinhar de forma que vai encontrar aqui a sua necessaire, ó, aqui não ficou bom, vou puxar um pouquinho mais. Então a gente tem que ir alinhando, se baseando pela base aqui da nossa necessaire. Ou dá pra fazer também destacando o zíper. Aí você vai destacar aqui o zíper. Eu acho que esse jeito é mais fácil. E a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer nas costas com esse outro lado do zíper. Também vou costurar aqui primeiro na parte exterior, depois sobrepõe o forro e rebate a costura por fora. Aqui eu tô com as duas partes costuradas já, ó. E desse jeito fica mais fácil de costurar o zíper, porém agora a gente vai ter um trabalhinho pra conseguir colocar o cursor aqui e deixar a necessaire reta. Por isso que se você alinhar e deixar ele fechado, você já consegue colocar o cursor de primeira. Aqui eu vou alinhar as bases também. E a gente precisa deixar tudo bem retinho, ignora o forro aqui,
que o forro nessa parte ele não importa muito. O importante é deixar principalmente a parte por onde você vai colocar o cursor bem retinha. Aqui. Aí agora eu vou fazer da maneira que eu faço sempre, eu corto os dentinhos aqui do meu zíper. A gente vai passar o cursor e tirar ele, né? Fecha todo o zíper e depois a gente posiciona ele aqui no meio da peça. Ó, gente, aqui eu passei o cursor, a gente tira os grampos pra ver se ficou alinhado. A minha aqui parece que ficou tudo certo. Aí agora eu vou colocar o cursor novamente aqui e deixar ele no meio da peça. Agora, para fechar a nossa necessaire, ela é do mesmo jeito que a gente costuma fazer. A única diferença dela é que a gente tem aqui, como eu falei antes, a caixinha de leite. O que acontece é que a gente vai ignorar de passar a costura por cima do zíper. A gente vai juntar aqui, ó, direito com direito da nossa peça e separa essa caixinha de leite do zíper, deixa bem afastado. Aí a gente vai prender tudo e a gente vai passar uma costura reta deixando esse buraquinho aqui com o zíper. Porque depois a gente fecha de outra maneira esse daqui. Então, a gente vai fechar primeiro todas as partes que são retas. Lembra de deixar a abertura no forro pra fazer, pra poder desvirar a peça depois. Aqui não tem problema ficar amassado, depois a gente acerta a peça quando estiver pronta. E ó, junta bem aqui essa parte que tá livre. E daí a gente vai passar a costura com o pé de máquina. O meu pé de máquina aqui, ele é de meio centímetro. E se você estiver usando a máquina doméstica, eu sugiro que você deixe a sua margem com meio centímetro também. Pra ele não chegar muito perto do zíper. Eu acho que se for de 75, ele vai acabar ficando muito próximo. Então deixa de meio centímetro, que é o ideal. Aqui o forro também vou fechar todas essas partes, né? As laterais aqui e a base. E aí a gente deixa a abertura aqui no fundo. Fechei aqui o entorno todo da peça e agora a gente precisa fechar os cantinhos. Aqui na parte da base, a gente vai juntar, ó, costura lateral com costura da base. Deixa eu só virar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Junta as costuras, joga o excesso de costura de um lado, cada um para um lado, que aí a costura fica mais alinhada. E a gente vai passar a costura fechando aqui. Não tem muito segredo. Passa a costura reta. E a gente vai fazer isso nas 4 pontas aqui da peça. E aqui na parte do zíper, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. A gente vai abrir aqui o tecido de forro. O tecido exterior também, ó, a costura dele vai ficar alinhada com o centro do zíper. E aí, a gente vai passar uma costura com tudo isso junto. Você alinha e fecha tudo isso aqui junto. Daí depois a gente pode cortar esse excesso de zíper que sobrou. Gente, pra fechar essa parte aqui do zíper, eu gosto de fazer assim, ó. Eu entro com o agulhão aqui dentro da peça pra alisar essa parte do exterior aqui, pra ver se não ficou nada dobrado em nenhum dos lados. E eu também gosto de abrir essa costura aqui, ó, central, que eu acho que assim fica melhor. Aí aqui também é só passar a costurinha com a margem do calcador. Agora a gente repete o mesmo processo do outro lado do zíper. Ó, gente, a costura da frente fica assim e aqui atrás fica com o forro preso também. Agora a gente corta esse excesso aqui do zíper. Não precisa cortar bem na beirada, porque se acontecer do zíper começar a desfiar ou ele quiser abrir, ele ainda tem um pedacinho pra dentro da peça. Então eu vou cortar deixando mais ou menos 1 centímetro aqui pra fora, porque daí é mais difícil dele estragar.
Bom, pessoal, esse é o resultado final da nossa necessaire. Eu sempre acabo esquecendo e muita gente me pede pra mostrar a parte interna da peça, então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é uma peça que você olha de fora, ela não parece muito grande, mas ela cabe muita coisa aqui dentro. Eu coloquei algumas maquiagens aqui, mas ainda cabe muita coisa e já tem bastante coisa aqui dentro, ó. Então ela fica assim na parte interna e ela fica com esse formato na lateral. Fica com aquele formato trapézio, então ela fica uma peça bem bonita, fácil de fazer e fica diferente daquelas necessaires comuns. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E também se inscreva no canal, porque toda semana tem passo a passo novo aqui pra vocês. Ah, e eu também queria mostrar uma adaptação bem rapidinha que dá pra fazer nesse molde. Se você não gostar dessa parte arredondada aqui de cima da necessaire, só corta ela reta, aqui ó. Deixa mais ou menos 1 centímetro pra cima da caixa de leite, ou alinha essa caixa de leite com a beirada daqui e corta reto, que aí você vai ter só uma necessaire trapézio que fica bem bonita também. Tchau e até mais!